Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a explicação da nossa quinta semana do PET volume 3. O tema dessa semana é período, né? E nessa semana nós vamos aprofundar um pouco na questão de periodicidade das funções trigonométricas ou circulares. Então, para começar, a gente vai observar o gráfico f de x igual cosseno de x, né? Então, a gente observa aí, como a gente até viu na aula da semana passada, que é uma repetição aí, né? Tem uma certa definição da função e depois isso aí vai sempre se repetir. Olha só, começando aqui, desce, sobe e aí começa a repetir tudo isso aí novamente, né? Infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Bom, é justamente sobre isso que a gente vai ver essa semana, né? Vemos que o gráfico é um padrão que se repete. Por exemplo, existem infinitos valores de x para os quais cosseno de x é igual a 72, ou alguns deles são os pontos em vermelho na figura esquerda, né? E o menor intervalo que isso daí vai se repetindo é chamado de 2π, né? Então, o menor intervalo positivo entre dois valores de x, tais que o gráfico inteiro comece a se repetir, é 2π, como a gente vê aqui nessa imagem à direita, né? Então, olha aí, a cada 2π, tudo se repete novamente, né? É basicamente também o que eu fiz lá de amarelo no gráfico. Então, esse valor aí, né, o valor a qual vai se repetindo esse padrão, é chamado de período da função. Conforme já vimos, a função seno também tem período 2π, enquanto que a função tangente tem o período π. Existem outras funções periódicas na matemática, mas provavelmente as funções trigonométricas são os exemplos mais importantes. Já vimos também que o gráfico da função cosseno tem o mesmo formato do gráfico da função seno, apenas um deslocamento horizontal. Por isso, esse tipo de curva é chamado de senoide. Esse tipo de função também tem importantes aplicações na física, né? Então, vamos lá. Temos aqui uma imagem, né, destacando aí o que é o senoide, que é a parte em azul, o deslocamento vertical em vermelho, a amplitude em laranja, o deslocamento horizontal em verde, ali, né, lá em cima, o período aqui embaixo. Bom, para a gente resolver isso aí, foi criado, então, né, as funções trigonométricas inversas, isso é, funções que voltam do valor para o ângulo. Como o resultado é um ângulo ou arco, os nomes são formados pela palavra arco, mas o nome da função da qual se está voltando. A ideia para evitar infinitas soluções é pegar somente o pedaço, né, entre aspas, aí, do gráfico equivalente a um período da função. Então, veja aí, se a gente quer ali a resposta, né, entre menos 90 graus e 90 graus, ou menos π sobre 2 e menos π sobre 2, ou π sobre 2 positivo, né? Então, a gente vai jogar aí na calculadora. Então, vamos supor que você precisa justamente resolver a equação cosseno de x igual a 0,72. Ou seja, você precisa responder a pergunta: qual é o arco com cosseno de 0,72, né? Ou 72 centésimos? Em outras palavras, qual é o arco cosseno de 0,72?